Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o trabalho de campo, sobre uma pergunta, uma questão que eu debato muito com os meus alunos da pós-graduação, mas que eu acho também importante ser conversada para quem faz graduação. O trabalho de campo, ele ainda é importante na produção do conhecimento científico geomorfológico? Para responder essa pergunta, eu primeiro vou contar uma pequena história, traçar uma analogia com a psiquiatria. E mais para frente vocês vão entender a razão dessa analogia. Então vamos lá. Eu tenho uma conhecida, uma amiga, podemos dizer, que é psiquiatra e que fez mestrado fora do Brasil e começou um doutorado em Cambridge. Cambridge, a universidade britânica, né? Das mais famosas do mundo. E ela largou esse doutorado no meio do doutorado. E uma vez eu conversando com ela, eu perguntei, mas o que houve você largar um doutorado em Cambridge? E ela respondeu para mim, André, o que eu fazia nesse doutorado? Eu estudava o alelo do gene não sei o que para ver se havia relação dele com a esquizofrenia. E ela me disse, hoje em dia, as pessoas que produzem conhecimento, esses artigos de ponta na área da psiquiatria, isso tudo, ninguém mais vê um paciente, ou quase ninguém. A maior parte destas pessoas, destes cientistas, eles estão dentro de um laboratório sem contato com a pessoa que tem uma doença mental e ficam estudando o gene não sei do que, enfim, a enzima não sei o que, tal, e nunca viram um esquizofrênico na vida. Eu não queria isso para mim. Eu queria trabalhar como psiquiatra. Eu queria entender de psiquiatria. E lá eu poderia gerar o conhecimento para sair um artigo na Nature, não sei o quê, mas eu não entender de psiquiatria. E eu dei razão a ela. Da mesma forma, começa numa proporção menor, mas começa a acontecer na geomorfologia, de que algumas pessoas que estão produzindo conhecimento de ponta na geomorfologia, se forem para o meio do mato, não sabem diferenciar uma geoforma de outra, não sabem entender um processo, não sabem diferenciar uma rocha da outra. Agora, são grandes produtores de geomorfologia porque inventaram um método matemático para calcular isso e aquilo. E estão bombando em artigos internacionais e orientando em universidades internacionais. E, infelizmente, essa tendência tem chegado aqui no Brasil. Bem, o que eu quero falar é que todos esses métodos geocronológicos, matemáticos, computacionais são muito bem-vindos. Aliás, eu sedimentei a minha carreira utilizando geocronologia. Tá? Então, isso tudo é muito bem-vindo. Entretanto, isto não pode nunca substituir a evidência de campo, o empírico, o contato do cientista com os fatos. Este contato do cientista com os fatos, que ele é feito através do trabalho de campo, ele é primordial. Primordial. Até para saber o que você vai datar, qual método vale a pena datar, se dá para utilizar este método ali ou não dá. Porque eu já vi casos, vivi casos de que eu estava pretendendo usar um determinado método geocronológico numa região e olhando por sensoriamento remoto, usando modelo matemático, perfeito. Quando eu cheguei no campo para utilizar o método geocronológico, eu percebi que naquela região o método não funcionaria. Agora você tem que conhecer de campo, você tem que ter uma experiência empírica longa para poder ter essa visualização. Mas, infelizmente, nós começamos a formar uma geração de geomorfólogos que está tão viciada nesses métodos computacionais, no Brasil menos geocronológico porque é caro, mas também, né? Mas em métodos matemáticos computacionais para análise do relevo, que estas pessoas, quando são colocadas de frente para as evidências, para os fatos, elas não conseguem enxergar os fatos. E os métodos computacionais, o máximo que eles apontam para a gente são tendências.
mas eles nunca são superiores do que os fatos. Se um método computacional está indicando que uma determinada região deve estar sofrendo basculamento tectônico, muito bem, né? Vou levar isso em conta. Mas eu vou perceber se realmente está sofrendo basculamento tectônico ou não em campo, no trabalho de campo. É ele que é primordial. É o contato empírico com os fatos que são primordiais. Porque às vezes o método está dando que está tendo basculamento tectônico, porque a bacia não está bem centrada, o curso fluvial, porque você tem diferenças litológicas, porque você tem controles estruturais, uma série de outros fatos. Então, o computador, ele não é uma máquina que vai te dar o resultado pronto. Ele é um auxílio. O conhecimento geomorfológico ainda vem do campo, então o campo ainda é essencial.